Olá! Você é uma pessoa positiva, daquelas que pensa sempre no melhor e que acredita que tudo vai dar certo, mesmo quando tudo está desmoronando? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu vou falar sobre o positivismo tóxico, aquele quando nós exageramos e deixamos de observar e aceitar a realidade como ela é. Eu resolvi gravar esse vídeo após o comentário de uma aluna minha, que ela deixou nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, onde ela fala sobre o quanto a minha transparência naquele vídeo, o quanto falar sobre a minha realidade ajudou essa pessoa a enxergar a própria vida de uma forma realista, porém positiva. Vejam bem, quando eu comecei a aprofundar os meus estudos na autoconsciência, lá em 2017, como eu sempre falo, eu acredito que eu desenvolvi o positivismo tóxico. Por quê? Nós escutamos tanto falar, né, tanto na área do coach como na área da autoconsciência, a importância de manter a vibração em alta. Né? Então, nós precisamos estar com o nosso pensamento sempre voltado para o melhor, sempre voltado para o positivo, para as bênçãos da vida, para a gratidão. E eu não estou dizendo que isso não é válido e que não é necessário. Até porque, dentro dos meus estudos, na escala, né, de vibração, de estudo de vibração de Hawkins, ele explica ali cada nível de vibração, qual é o sentimento que está ligado a esse nível e quais são os sentimentos de alta vibração. Isso é explicado no curso de Mandala Terapia, certo? Então, a partir do momento em que eu fiz esse estudo ali da frequência vibracional, eu entendi que é realmente interessante você manter uma vibração mais alta, né, voltada, pautada para os sentimentos considerados mais positivos, como razão, coragem, alegria, paz, amor. Isso faz com que você crie um campo favorável para boas oportunidades, certo? Isso eu não só estudei, como eu vivi também. Eu percebo ali, dentro da minha história de vida, que nas fases em que eu estive bastante equilibrada e com essa vibração fortalecida, as oportunidades apareceram e as coisas aconteceram de uma forma mais fácil, diria assim, né? O fluxo se desenvolveu na minha própria vida, certo? E até hoje eu faço alguns testes, né? Às vezes eu mudo, assim, voluntariamente a minha vibração e eu percebo como as coisas realmente mudam no entorno. Mas isso não pode ser confundido com a negação da realidade. Ou isso também não pode ser levado para a comparação pessoal, que é quando eu me comparo com alguém que tem uma vibração mais alta e acredito que a minha vida não anda, a minha vida é muito ruim, a minha vida é uma vida desconfortável e que eu queria ter a vida de uma outra pessoa. Então, é preciso deixar isso muito claro. Eu trabalhei, então, em cima dessa vibração mais positiva, quando eu intensifiquei os estudos, como eu já falei aqui, mas eu percebi que não estava funcionando como eu gostaria, né? Porque nós escutamos falar assim, olha, se você manter o seu foco no que é positivo, no que você deseja, a mágica irá acontecer. Não é assim, pessoal. Depois de um tempo, as coisas até tinham melhorado, mas ainda não tinham engrenado, digamos assim. Eu passei a fazer alguns cursos de aprofundamento, já falei aqui sobre os cursos da Paula Gasparini, que me ajudaram muito, porque eles ajudam você a olhar para o seu interior. E nesses cursos eu entendi que se você não olha para as próprias crenças, se você não olha para aquilo considerado denso dentro de você, no seu interior, se você começa a criar uma camada de positivismo em cima dessas crenças e não faz nada para mudar isso, o que acontece? Na verdade, você está negando a realidade, você está negando o seu conteúdo, você está negando as suas dores, e isso faz com que essa energia represada ganhe mais força. Eu já falei sobre isso algumas vezes, né, ao longo dos meus vídeos e dos meus cursos. Nessa época também, eu desenvolvi o curso Mergulho no Subconsciente, que foi a partir de ferramentas que eu mesma apliquei e que também me ajudaram a sair, digamos assim, desse estado de positivismo tóxico, que não estava me ajudando, entendem? Então vejam, mesmo que o meu foco esteja no positivo, esteja nas bênçãos, na gratidão, se lá dentro de mim, nessa esfera subconsciente, existem informações que eu estou rejeitando, que eu estou ignorando, que eu estou negando, isso não faz com que essas informações sumam. Elas estarão ali de alguma forma, certo? E eu preciso trabalhar com esse conteúdo para mudar as minhas percepções sobre as minhas experiências e sentimentos e criar aí sim um campo mais favorável, certo?
certo? Então, esse é o primeiro passo, você olhar para dentro de você, identificar onde estão essas informações que não estão ajudando na sua vida e que geralmente são informações muito dolorosas, por isso nós evitamos enxergar, para depois aí alimentar com pensamentos e ações e sentimentos mais positivos. Como se fala sempre, né? Nós precisamos primeiro limpar a sujeira para depois reprogramar. Não que a reprogramação não seja eficiente, mas ela por si só não irá fazer o trabalho, porque eu preciso fazer essa limpeza antes. Como eu faço essa limpeza? Reconhecendo a minha realidade. Para reconhecer a minha realidade, eu preciso estar focado, aterrado no momento presente, com equilíbrio, com razão, com sabedoria, para perceber aquilo que está errado. E digo mais, como eu já falei em um vídeo sobre evolução pessoal, com o ingrediente-chave da humildade, porque se eu não tenho humildade, eu não consigo reconhecer aquilo que não está funcionando para mim na minha vida, certo? Então, nesse sentido, o positivismo pode ser realmente muito tóxico. Quando eu paro de observar a minha realidade, reconhecer o que não está funcionando, reconhecer que aquilo nasceu em mim, das minhas crenças, dos meus padrões, das minhas energias, para poder transformar essa percepção, então eu preciso ter a humildade para reconhecer, a humildade para querer realmente transformar, porque se eu reconheço um padrão, por exemplo, né, uma mágoa que eu guardo da minha mãe, do meu pai, e eu não tenho a humildade para tentar ver aquilo de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, mesmo que tenha sido muito doloroso, aquilo ficará reverberando no meu campo, mesmo que eu finja que eu aceitei, o fingir não funciona com o subconsciente. Eu preciso realmente transformar o meu sentimento em relação ao que eu passei. E para isso o positivismo não ajuda. Simplesmente pensar de forma positiva sobre aquilo não ajuda. Eu preciso sentir de uma forma diferente essas informações que estão armazenadas no subconsciente. Então, quando eu começo a enxergar a realidade, perceber a realidade como ela é, perceber as minhas limitações, perceber quando eu estou me desviando do meu caminho, né? Quando eu estou saindo do meu caminho para me trazer de volta ao meu equilíbrio, ao meu centro, se eu tenho essa humildade, aí eu consigo utilizar o positivismo realmente de uma forma favorável, de forma que seja benéfico para nós. Mas se nós não fazemos isso, se nós acreditamos que simplesmente afirmações ou a colocação de um arquétipo, ler como foto do computador ou do celular, né, ou mudar o pensamento cada vez que ele vem, simplesmente isso não vai mudar a nossa vida, a nossa realidade. E um outro aspecto importante é que a partir do momento em que eu reconheço as minhas limitações e reconheço essa realidade que não está funcionando para mim, além de mudar as minhas crenças internas, eu preciso também mudar as minhas ações. Preciso tomar ações em direção àquilo que eu realmente desejo. E se eu não faço isso, eu continuo no mesmo patamar, eu continuo vibrando na vibração densa, mesmo que o meu racional esteja falando Ho'oponopono, frase positiva o dia todo, certo, pessoal? Então, claro, quando eu mostro esse lado mais positivo, né, mais alegre, quando eu não fico falando, prestem atenção, não fico falando o tempo todo sobre os meus problemas, isso é positivo, com certeza. Porque se eu começo a falar só do que é ruim, só do que não dá certo, só do que é desafiante, a minha vibração cai e eu passo para o nível de consciência do vitimismo, que é o nível de consciência mais baixo que nós podemos ter, certo? Percebam como é difícil, porque são diversas pecinhas de um quebra-cabeça que precisam ser juntadas para formar um desenho harmonioso na nossa vida, né? Então, se eu fico o tempo todo falando só do que não dá certo, a minha vibração cai e eu caio no vitimismo. Agora, se eu consigo observar a realidade como ela é, reconhecer que ela não está funcionando, investigar dentro de mim, não fora, dentro de mim, por que que a minha vibração está justificando aquele padrão, e pensar em ações que eu posso desenvolver para tornar a minha vida, a minha realidade algo mais positivo e prazeroso, isso sim é um positivismo que irá, de fato, elevar a nossa vibração, porque eu tenho que aliar, então, essa investigação, esse reconhecimento, depois a investigação interna e aliar com as ações que eu posso fazer para transformar, então, essa realidade de uma forma mais positiva. Então, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido, né, quais são as etapas que você precisa passar dentro de você para que você possa, de fato, usar afirmações, Ho'oponopono, né, visualizações de uma forma benéfica. Primeiro, reconhecendo o que não funciona e trabalhando dentro de você
quais são as percepções e ações que precisam ser modificadas para que você se torne realmente uma pessoa mais alinhada com aquela vibração que você deseja. E lembro também que esse processo, ele é feito ao longo de toda a vida, né? Eu já tive fases em que eu estava realmente com a vibração muito leve, muito positiva, e que até mesmo meu próprio sistema de crenças fez com que acontecesse algo muito substancial que derrubou a minha vibração. Porque se eu não trabalho as minhas crenças internas de uma forma efetiva, isso pode acontecer. Ou ainda, eu posso estar passando por novos desafios para dar mais um salto de consciência e elevar, então, e expandir ainda mais o meu processo de autoconsciência, certo? Então, você vai passar por essas etapas diversas vezes ao longo da vida. Eu acredito que nós nunca saímos desse ciclo de etapa de aprendizado, e quanto antes você utiliza essas informações a seu favor, melhor, tanto mais equilibrada será a sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.